Vamos para mais uma questão do Enem que diz o seguinte: uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de cone circular reto, com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 cm e 10 cm, respectivamente, como apresenta a figura. Então aqui é o diâmetro da base e aqui é a altura do cone. Devido a um aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato de cone circular reto com altura de 10 cm. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medidas do raio da base em centímetros igual a... Aí deu as alternativas aqui para você assinalar. Observe o seguinte, que o volume ali do cone é esse aqui, ó. O volume é igual à área da base vezes a altura, tudo isso sobre o 3. A área da base é a área do círculo, então vai ficar que a área da base é o π vezes o raio elevado ao quadrado, vezes a altura sobre o 3. O raio é só você fazer o diâmetro dividido por 2, então o raio vai ser igual ao d sobre o 2. Então o nosso raio vai ser igual ao diâmetro, que é o 8 sobre o 2, então o nosso raio vai ser igual ao 4 centímetros. Vamos substituir ali na fórmula do volume, então vai ficar assim, ó, que o volume vai ser o π vezes o raio, que é o 4 ao quadrado, vezes a altura, que é o 10, sobre o 3. Isso vai ser igual. O 4 ao quadrado vai dar o 16. 16 vezes o 10 vai dar o 160, o π ali, sobre o 3. Então, esse aí vai ser o nosso volume original. Observe que eu não vou dividir por 3, porque não vai dar um número exato, vai dar números ali com vírgula. Então, vou deixar assim mesmo em forma de fração. Agora, observe o seguinte, o nosso volume original, que é o nosso 100%, ele corresponde a esse volume que calculamos ali, que foi o 160π sobre o 3. Só que ele teve agora uma redução de 19%, então vai ficar o 100% menos o 19%. Essa diferença vai dar 81%. Observe que o 100% corresponde ao 160π sobre o 3. Então, esse 81% ele vai corresponder a que volume? Então, eu vou chamar de V2. E esse volume original eu vou chamar aqui de V1. Agora, você vai fazer meios e extremos. Então, vai ficar assim, ó. O 100 vezes o V2, ele vai ser igual ao 160π sobre o 3 vezes o 81. Esse zerinho do 100 aqui, inicialmente, você pode cancelar com o zerinho do 160. Cancela esse zero com esse zero aqui. O 81 você divide por 3 ali, que vai dar o 27. Então, vai ficar aqui o 10 vezes o V2 vai ser igual ao 16π vezes o 27. Então, isso implica que o 10 vezes o V2 vai ser igual. O 16 vezes o 27 vai dar o 432. Então, vai ser igual ao 432π. O 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, isso implica que o V2 vai ser igual. O 432 dividido por 10 vai dar o 43,2π. Então, esse vai ser o novo volume, que é o 43,2π. Agora, observe o seguinte, que a fórmula para calcular esse V2 é a fórmula do volume do cone, que vai ser essa aqui, ó. O V2, ele vai ser igual à área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base é a área do círculo, que é o π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura sobre o 3. Significa que o π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Isso vai ser igual ao V2, que foi o 43,2π. E agora, para você resolver, você vai fazer meios e extremos. Não aparece nada ali embaixo do 43,2π, quer dizer que tem um 1 ali subtendido. Então, aqui você coloca o 1, fazendo meios e extremos agora, que é multiplicar em cruz. Então, você vai multiplicar o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura vezes o 1, que vai dar ele mesmo. Depois, você vai fazer o 3 vezes o 43,2π. Então, vamos resolver. Então, aqui vai ficar o π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura, que é o 10. Isso vai ser igual ao 43,2π vezes o 3. Essa multiplicação vai dar o 129,6. 129,6π. Observe que de ambos os lados ali está multiplicando por π. Você pode fazer o cancelamento do π, ó. Então, você vai obter o seguinte, você vai obter que o raio elevado ao quadrado, o 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, isso vai ser igual ao 129,6
sobre o 10. Então, isso significa que o raio elevado ao quadrado vai ser igual ao 12,96, ao 12,96. Como o raio está elevado ao quadrado, você vai ter que calcular a raiz. Então, o raio vai ser igual a raiz quadrada de quanto? Do 12,96. Então, para você calcular a raiz quadrada do 12,96, você vai ter que eliminar essa vírgula. Então, você vai escrever assim, ó. O raio, ele vai ser igual a raiz quadrada do... O 12,96 é o mesmo que o 1.296 dividido por 100. Agora, você vai separar isso aqui em duas raízes. Então, isso significa que o raio vai ser igual a raiz quadrada do 1.296 sobre a raiz quadrada do 100, sobre a raiz quadrada ali do 100. Para calcular aqui a raiz quadrada do 1.296, você vai ter que fazer a fatoração ali, ó. Fatora o 1.296. O 1.296, ele divide por 2, que vai dar o 648. Ele também divide por 2, que vai dar o 324. Divide por 2, que vai dar o 162. Divide por 2, que vai dar o 81. Agora, o 81 divide por 3, que vai dar o 27. Divide por 3, que vai dar o 9. Divide por 3, que vai dar o 3. E divide por 3, que vai dar o 1. Agora, você vai colocar a forma fatorada. Como é raiz quadrada, você vai colocar em potência de 2. Então, isso vai ser o 2 elevado ao quadrado, vezes o 2 elevado ao quadrado, vezes o 3 elevado ao quadrado, e vezes o 3 elevado ao quadrado. Agora, você vai substituir ali na sua raiz. Então, isso vai ser igual a raiz quadrada ali, ó, do 2 elevado ao quadrado, vezes o 2 ao quadrado, vezes o 3 ao quadrado, vezes o 3 elevado ao quadrado, sobre a raiz do 100, que você já pode calcular ali mentalmente, que é o 10. Agora, observe o seguinte, quem está com o expoente igual ao índice da raiz, como é raiz quadrada, quer dizer que o índice é 2. Você pode tirar da raiz multiplicando, então vai sair o 2 vezes o 2, vezes o 3, vezes o 3, sobre o 10. O 2 vezes o 2 vai dar o 4 vezes o 3 vai dar o 12, e o 12 vezes o 3 vai dar o 36. 36 sobre o 10. Então, isso vai ser igual ao 3,6. Então, o valor do raio ali vai ser o 3,6.